Quem é mais resistente ao álcool? Homens ou mulheres? Idosos ou jovens? Será que realmente ingerir alimentos antes de consumir bebidas alcoólicas faz alguma diferença? Então, na aula de hoje, vamos descobrir essa e mais outras respostas, pois vamos falar um pouquinho sobre a cinética do álcool. Mas antes, deixem um like no vídeo e se inscreva no canal, pois vai ajudar bastante a gente continuar divulgando as nossas aulas. Sem mais, vamos para o vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos falar no episódio número 4 sobre o álcool, mais precisamente sobre os caminhos que o álcool faz em nosso corpo, visto que ele é um componente de diversas bebidas ao redor do mundo e é amplamente consumido. Devido a isso, se faz de grande importância a gente poder entender os processos cinéticos dessa molécula, como por exemplo, desde a sua absorção até o seu processo de eliminação. Mas antes vamos dar uma pinceladinha na história e descobrir desde quando a gente usa o álcool para fim recreativo. Bem, o uso do álcool para fins recreativos ele vem desde a pré-história e há relatos de que os chineses, há pelo menos 9.000 anos antes de Cristo, já utilizavam uma mistura de arroz, mel e algumas frutas e colocava essa mistura para fermentar para produzir um tipo de vinho e consumir. No entanto, os povos sumérios foram os primeiros a criarem a cerveja, mas eles não ficaram muito na frente não. Os egípcios também tinham sua própria formulação da cerveja e há relatos de que durante a construção das pirâmides de Gizé, os trabalhadores responsáveis pela construção dessas pirâmides, elas recebiam a cerveja também como uma forma de recompensa pelo trabalho. Bem, como vimos, as bebidas alcoólicas estão presentes em nossa sociedade há milênios e elas são amplamente consumidas na atualidade. Sabendo disso, se faz de muita importância a gente entender e compreender os efeitos do álcool no nosso organismo. Além dos seus efeitos, também se faz de muito importante a gente entender os processos cinéticos relacionados ao álcool, desde a absorção, distribuição e, consequentemente, eliminação. Bom, daí surge a primeira pergunta. Mas o que é o álcool de fato? Bem, o álcool ou etanol, ele é um hidrocarboneto, que apresenta em sua molécula um grupo hidroxila ou OH. Aqui do lado eu vou mostrar a fórmula molecular dele, né, um CH3CH2OH. Ela é uma molécula polar e devido a essa polaridade, ela é solúvel em água e com relação às suas características, ele é um líquido incolor, com um ponto de ebulição de aproximadamente 78 graus e um ponto de fusão de menos 114 graus. E geralmente o álcool ele é obtido pela fermentação de alguns produtos agrícolas, como por exemplo a cevada, a uva, o arroz e a cana-de-açúcar. Agora que conhecemos a molécula do álcool e como ela é produzida, podemos entender como ela é absorvida no nosso organismo. Bem, sempre que pensamos na absorção de uma molécula, precisamos entender um pouco sobre as suas características físico-químicas. Como eu falei anteriormente, a molécula do etanol é uma molécula polar, hidrossolúvel, ela é uma molécula que não é carregada, ela tem um baixo peso molecular, como já mostrado anteriormente, e devido a essas propriedades físico-químicas do álcool, ele é rapidamente absorvido em nosso organismo. Isso porque ele é absorvido e o que ocorre é um transporte passivo, ou seja, a molécula do álcool ela sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, como mostrando aqui a figura de como ocorre esse transporte passivo entre as membranas. E por isso ele é facilmente absorvido em nosso organismo. O álcool, a partir do momento que ele é ingerido, o primeiro local que ele entra em contato é com a mucosa oral. Por ser uma mucosa bem vascularizada, o álcool ele começa a ser absorvido na boca. Entretanto, a quantidade absorvida na boca ela é muito menor do que no estômago e do que no intestino. E também ela é um pouco dependente do tempo em que o álcool permanece na cavidade oral. Logo em seguida, o álcool ele começa a ser deglutido e vai para o estômago. No estômago, aproximadamente 20% do álcool é absorvido nesse órgão. Em seguida, ele passa para o intestino
e a maior parte do álcool é absorvida no jejum e no ilho. Cerca de pelo menos 80% desse álcool é absorvido nesse órgão e, consequentemente, acaba se absorvendo uma quantidade ainda maior do álcool. E estima-se que entre 10 a 60 minutos toda a quantidade de álcool ela é absorvida e entra em nossa corrente sanguínea. Mas esse tempo de absorção do álcool ele depende de um fator. E aí a gente vai tirar a nossa primeira dúvida. Mas o alimento, ele realmente interfere na absorção do álcool? É realmente mais fácil ficar embriagado de estômago vazio do que quando nos alimentamos? Bem, a resposta é sim. É bem mais fácil ficar embriagado com o estômago vazio e isso acontece devido ao esvaziamento gástrico. Quando consumimos o álcool sem alimentos, o que ocorre é um maior esvaziamento gástrico, o conteúdo do estômago vai para o intestino mais rápido. Como só tem o álcool, ele é mais rapidamente absorvido, gerando maior pico de concentração no sangue. Como a concentração no sangue depende muito da taxa de absorção, da distribuição e da metabolização, a gente entende que uma alta taxa de absorção com uma metabolização que ainda nem começou ou ela ainda tem, e a metabolização ela tem a sua própria taxa de saturação, quando essa absorção ela ocorre em um tempo mais curto e numa maior quantidade, a tendência é que a gente possa chegar em níveis tóxicos do álcool mais rápido e por isso as pessoas se embriagam mais rápido. Entretanto, quando a pessoa consome o álcool com alimentos, a taxa de esvaziamento gástrico é menor, então a absorção do álcool, daquela quantidade de álcool, ela é também menor. Então a taxa de absorção do álcool, ela vai ser em um tempo mais prolongado devido a esse esvaziamento gástrico mais retardado. Então quantidades menores de álcool vão chegando ali no jejum e no ilho e vão sendo absorvidas gradualmente. E ao mesmo tempo em que ela está sendo absorvida, nesse maior espaço de tempo, ela também está sendo mais metabolizada em nosso fígado. Por isso que ingerir bebida alcoólica com alimentos geralmente causa menos embriaguez do que ingerir bebida alcoólica sem nenhum tipo de alimento. Com alimento ou sem alimento, ele vai ser absorvido no intestino, essa maior parte, né, cerca de 70 a 80%, ali nas microvilosidades do jejum e do ilho. E aí ele vai sofrer um metabolismo de primeira passagem, porque o primeiro órgão que ele vai passar é o fígado. Depois de passar pelo fígado, ele vai para o coração e, consequentemente, se distribui para todos os órgãos e tecidos. E ele dá preferência nessa distribuição para órgãos que têm um maior fluxo de sangue, como, por exemplo, o próprio fígado, os rins e o cérebro, onde ele vai fazer os seus efeitos. E esses órgãos, eles vão ter as suas concentrações de álcool equilibradas com a concentração do sangue. A partir disso, para exercer os seus efeitos sobre esses órgãos, principalmente sobre o sistema nervoso central, esses efeitos eles são totalmente dependentes da concentração do álcool no sangue. E essa concentração de álcool no sangue, ela é determinada por diversos fatores. Entre esses fatores, a gente pode citar a idade, a gente pode citar o sexo, podemos citar o percentual de gordura e percentual de água, como também a expressão dessas enzimas que vão degradar o álcool. E daí, a gente voltando lá para o vídeo, eu joguei algumas perguntas no ar e uma delas foi: homens e mulheres, existe alguma diferença com relação à resistência no álcool? E sim, existe diferença. Mas para fazer essa comparação e ser uma comparação justa, a gente precisa avaliar um homem e uma mulher que sejam da mesma etnia, tenham idades parecidas e tenham também os mesmos hábitos de consumo. Como eu vou falar um pouco mais na frente, o hábito de consumo ele também tem uma interferência muito grande na questão da resistência ao álcool. Mas falando sobre a fisiologia de um homem e de uma mulher, a grande diferença para que o álcool ele exerça um efeito maior e mais intenso na mulher é devido ao seu volume de distribuição. Como a mulher ela tem um percentual de água corpórea menor e um maior percentual de gordura, o álcool ele se distribui menos nos tecidos da mulher. Então, o volume de distribuição médio do álcool em homens é de 0,70 litros por quilograma.
Já em mulheres é de 60 litros por quilograma. O que é que isso significa? Quando o álcool entra na corrente sanguínea e ele começa a se distribuir para os tecidos, ele vai para tecidos onde tem mais água, porque ele dissolve bem em água. Então, no homem, ele se espalha mais por esses órgãos porque tem mais água. Já na mulher, como a mulher tem um menor teor de água no organismo, ele vai se distribuir menos nos tecidos. Consequentemente, vai sobrar uma concentração maior de álcool no sangue da mulher e, a partir disso, essa concentração maior de álcool no sangue da mulher vai exercer um efeito bem mais intenso do que no homem, porque a maior parte do álcool, ou uma grande quantidade do álcool, ele vai estar distribuído nos tecidos e não vai estar exercendo esse efeito diretamente, por exemplo, no cérebro. Então, o primeiro ponto e a primeira resposta é sim, existe diferença, porém, depende e vai depender muito também da questão do metabolismo. Quando a gente fala em hábito de consumo, pessoas que realmente fazem um consumo maior de álcool, elas vão ter uma taxa de metabolização maiores. Então, só faz sentido a gente comparar a intensidade do álcool entre os sexos se realmente eles tiverem idades semelhantes e os hábitos de consumo do álcool também sejam semelhantes, além de, obviamente, eles terem consumido ou não alimentos anteriormente. E aí, devido a todos esses fatos, a gente responde a pergunta anterior e o primeiro questionamento. Então, nas mesmas condições, as mulheres elas realmente são menos resistentes ao álcool que os homens. Já com relação à idade, a gente vai seguir o mesmo princípio anterior do volume de distribuição para os homens e para as mulheres. As pessoas mais idosas elas têm um teor de água corporal menor do que as pessoas mais jovens e por isso elas têm um volume de distribuição menor e, consequentemente, uma maior concentração desse álcool no sangue. Então, por isso que os efeitos do álcool eles são mais intensos nas pessoas mais idosas. Então, falando friamente, sim, faz diferença a questão da idade, mas depende também do hábito de consumo. E aí a gente falou muito sobre hábito de consumo, mas sim, ok, homens e mulheres têm diferença, a idade faz diferença, ter ou não alimento no estômago faz diferença. E aí eu sempre estou colocando o porém, que é o porém do hábito de consumo, o metabolismo. Então vamos entrar no metabolismo e entender o que é isso e por que ele interfere tanto no efeito do álcool. Mas o metabolismo ele é responsável pela eliminação desse álcool do corpo humano. Então, uma maior eliminação do álcool no corpo humano leva a um menor efeito desse álcool. Já uma menor eliminação ocorre o efeito oposto. Então, o principal mecanismo pelo qual o álcool é eliminado no organismo é pelo metabolismo oxidativo. Então, as principais enzimas responsáveis pela metabolização do álcool são as enzimas da família da álcool-desidrogenase e as proteínas do citocromo P450, em especial a enzima CYP2E. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a álcool-desidrogenase. Ela é uma enzima que está presente em nossos hepatócitos, mas também ela é expressa em outros órgãos, como por exemplo nas células da mucosa gástrica. E aí a gente também percebe que o álcool também começa a ser metabolizado ali na mucosa gástrica, só que ele é em uma quantidade bem pequena. A principal forma de metabolismo do álcool são nos hepatócitos. Essa enzima, a álcool-desidrogenase, ela é uma enzima que ela tem uma constante de eliminação mais baixa e ela facilmente se satura, né? Então, consequentemente, elevadas concentrações de álcool, essa enzima ela vai demorar bastante para conseguir metabolizar esse álcool. Daí, consequentemente, os sintomas da embriaguez eles vão durar mais tempo. Já essa enzima citocromo P450, em especial a CYP2E1, ela se localiza especialmente no retículo endoplasmático liso e ela tem uma constante de eliminação bem maior que a álcool-desidrogenase. Entretanto, a CYP2E1 ela tem uma participação maior na metabolização desse álcool quando as quantidades são mais elevadas e também quando ocorre o consumo crônico, porque no consumo crônico existe um estímulo para aumento da expressão dessa CYP. Por isso que pessoas que consomem cronicamente o álcool ao longo dos meses, elas são mais resistentes ao álcool devido à maior expressão dessa enzima. E devido a isso, as concentrações de álcool no sangue elas são menores devido a um metabolismo mais rápido e mais intenso.
Agora, a gente sabendo da função dessas duas proteínas no metabolismo, vamos entender um pouquinho sobre essa rota metabólica do álcool. Mostrado nessa figura, o álcool ele vai ser degradado pela álcool desidrogenase, onde eles vão usar um NAD, onde o NAD ele vai ser reduzido para ocorrer a formação desse acetaldeído. E em seguida, a aldeído desidrogenase vai utilizar também esse NAD oxidado e vai reduzir esse NAD oxidado em acetato. Essa reação aqui ela vai ocorrer na mitocôndria e esse acetato ele vai entrar na corrente sanguínea para que ocorra a entrada desse acetato no ciclo de Krebs e, consequentemente, forme água e CO2. Já a CYP2E1 também vai degradar o etanol em acetaldeído, só que nesse caso ela vai gerar um NADP oxidado e duas moléculas de água. Ao gerar esse acetaldeído ele vai ser degradado pela aldeído desidrogenase, como ocorria com a álcool desidrogenase. Ele vai gerar um acetato que vai entrar na circulação, vai entrar no ciclo de Krebs e vai gerar água e CO2. Essa CYP, como já mencionado, ela é uma CYP induzível, né? Então, o maior consumo de álcool ou uso crônico de álcool vai levar a maior expressão dessa enzima. Uma maior expressão dessa enzima vai degradar mais rapidamente o álcool que está no sangue e aí os efeitos da embriaguez em uma pessoa que tem um hábito de consumo maior, ele é reduzido devido a esse aumento de expressão da CYP2E1. Entretanto, um consumidor crônico do álcool ou que consome em grandes quantidades com uma maior frequência, ele vai, obviamente, ser mais resistente aos efeitos primários do álcool, ao processo de embriaguez, porque vai ter uma concentração bem menor de álcool no sangue, porque esse álcool está sendo metabolizado de uma forma mais rápida, mas esse metabolismo mais rápido, devido a uma maior expressão da CYP, ela tem um custo. E o custo se dá por quê? Quando a gente volta ali na figura, o que a gente percebe? A gente percebe que quanto maior a concentração do álcool, a gente vai ter também uma maior concentração de acetaldeído, que é o metabólito tóxico desse álcool. E esse acetaldeído ele precisa ser convertido pela aldeído desidrogenase e é necessário ter esse NAD oxidado, essa conversão do NAD oxidado para o NAD reduzido, para que ocorra a formação do acetato e o acetato gere água e CO2. Entretanto, com esse consumo muito maior de álcool, a metabolização muito mais rápida, a gente vai ter um ambiente muito reduzido, ou seja, a gente vai ter muito NADH, NAD reduzido, e menos NAD oxidado, e consequentemente a capacidade de degradar e de proteger as células contra esses subprodutos tóxicos do álcool, como acetaldeído e como radicais livres, fica diminuída e, consequentemente, vai ocorrer um dano a esses hepatócitos. E esse é o mecanismo pelo qual o álcool se torna hepatotóxico, devido à diminuição da proteção intrínseca dessas células contra esses subprodutos tóxicos do álcool. Então, uma pessoa que faz um consumo crônico do álcool, ele é mais resistente a esses efeitos primários, entretanto, ele pode realmente causar um dano hepático bem maior. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula, que foi mais focada na parte de absorção e metabolismo do álcool. A próxima aula vai ser sobre os efeitos do álcool, e daí vamos entender quais receptores o álcool atua para produzir a embriaguez. E assim me despeço de vocês pedindo carinhosamente que deixem um like no nosso vídeo se gostaram desse conteúdo e que se inscrevam no nosso canal para poder ajudar a gente a produzir vídeos como esse. Então, até a próxima aula, gente, e fui!